Sabe, existe algo que chama muita atenção das pessoas nessa temática vintage das coisas. E eu fiz certo, eu simplesmente adoro esse primeiro discurso. Mas sério, dando uma olhadinha um pouco atrás, só pra gente ver o que a gente já tem em mãos, dá pra perceber que o nosso amigo Sourá conseguiu desenterrar muita, mas muita coisa. Algo até que impressionante, já que aquele vídeo inteiro foi analisando apenas os 5 primeiros vídeos do canal, então não é como se ele tivesse ficado doidão e inventado boa parte das suposições que ele apresentou. Afinal de contas, esse não é o método que a gente costuma aplicar normalmente nos vídeos. Além de eu ser forçado, que eu sou mais propenso a fazer isso do que ele. O que fica meio provado naquele vídeo de Monument Mitos, que vergonha. O primeiro deles, no caso. Mas enfim, eu acabei viajando um pouco além da conta. Então, antes da gente ouvir o lado B desse vinil, vamos dar uma olhadinha rápida no lado A. Pode ser? Supostamente, tudo começa com 2 personagens muito importantes para todo o desenrolar dessa história. Um deles é o Antônio. Alguns consideram seu nome completo como sendo Antônio Moreira, por conta de algumas evidências que acabaram surgindo no decorrer dos outros episódios. Mas, no geral, pouquíssimo se sabe sobre suas origens, infância e qualquer outro evento passado que preceda o seu ponto de virada, que foi ao conhecer essa figura conhecida apenas como Fred, ou Frederico, para os mais próximos. Na época em que os dois se conheceram, a radionovela estrelando o personagem Renato Espantalho havia sido um grande sucesso, proporcionando ao nosso querido Tony uma boa posição entre as pessoas mais conhecidas e bem-sucedidas do Brasil. E sim, eu esqueci de falar isso, colocar isso no roteiro, mas sim, toda a história que a gente vai contar aqui, que esse ARG se trata, se passa no Brasil. Então, só queria acrescentar isso. Porém, Antônio queria muito mais que isso. Ele queria que o seu amado espantalho fosse para sempre lembrado pelas crianças e que o seu legado fosse tão marcante que iria imortalizá-lo como um dos pilares culturais do nosso país. Quase o que o Maurício de Souza e o Zeraldo se tornaram. No entanto, foi ao perceber toda essa ganância e fome de poder que o Fred encontrou a oportunidade perfeita para oferecer um acordo. Você deseja mais sucesso? Então eu te peço só um pouquinho de acesso. E tudo bem, eu acabei de inventar essa última parte, mas o que importa é que o Antônio acabou caindo na conversa desse seu companheiro não muito convencional, sem saber o que ele estava oferecendo em troca do império que tanto desejava. O Frederico por si só é um grande enigma na pequena comunidade desse ARG, até porque não se tinha muitas provas concretas do que ele é realmente. Além de que as únicas informações que existiam sobre ele foram as atrocidades que ele cometeu assumindo a identidade do pobre Antônio. Coisas normais como assassinatos a sangue frio de inocentes em uma floresta que esconde um certo templo onde ocorrem uns tais rituais dedicados a um carinha que gosta de ficar no subsolo. No entanto, a partir desse ponto as coisas ficam um pouco complicadas, porque a gente não tem muitas datas para trabalhar adequadamente aqui, como por exemplo o assassinato que aconteceu no restaurante Fazenda Feliz, que coincidentemente fazia parte de uma das franquias em nome da White Smiles, que foi a companhia criada pelo Antônio após o sucesso que ele havia adquirido. Outro exemplo ainda um pouco confuso na linha do tempo é o desaparecimento dos 3 jovens apresentados no vídeo Desaparecidos.mp4, que aparentemente foram mortos por algumas entidades que ficaram mais fortes a cada crime cometido contra a vida. No entanto, acho que vocês já entenderam o meu ponto. A gente tem muita informação, mas pouquíssima pista que associem uma a outra. A gente tem o Antônio fazendo um acordo com uma figura misteriosa que cometeu alguns assassinatos estranhos assumindo seu corpo, o que gerou uma reação em cadeia de eventos que resultou no completo esquecimento de todas as obras envolvendo o Renato Espantalho, que curiosamente é a figura principal de algumas lendas urbanas, que é o motivo para outros crimes voltarem a ocorrer anos depois. Além de que isso tudo possui alguma relação com a casa de uma família ser completamente carbonizada nos anos 90. Eu sei, tanta informação dá a impressão de que nada disso que eu acabei de falar faz sentido, mas eu consigo ver o problema nisso tudo. Falta um pouco de recheio no ponto inicial dessa história. Tem algo muito errado em toda essa polêmica envolvendo o Antônio e o Frederico, já que por mais que existam pequenas evidências de que o Fred se trata de algum tipo de capetão que possuiu o Antônio e foi o responsável pelos rituais, mas e se eu te disser que tem muito mais no meio disso tudo? E se o Fred não foi exatamente o que a gente acredita que ele é? E opa, parece que o lado A do vinil tá acabando, eu vou ser obrigado a te pedir para mudar pro lado B, por favor. Roberto.mp4. O primeiro vídeo que a gente vai dar uma bela bizuiada nessa explicação se trata do Roberto.mp4, e ele é bem curioso porque se trata apenas de uma imagem do Renato segurando um hamburgão
enquanto alguns sons de bip podem ser escutados no decorrer dos quase 4 minutos de vídeo. No entanto, tenho a plena noção que muitos veteranos de guerra que assistem nossos vídeos já devem reconhecer esse sonzinho bem facilmente, justamente porque ele segue um padrão bem claro. Então, como eu disse, esse padrão sonoro se trata de nada menos que um código Morse. Mas relaxe que eu não vou forçar vocês a me assistirem traduzir cada traço e pontos presente aqui, até porque o nosso amigo Sourá já fez isso no meu lugar. Então, simplesmente tacando o código em algum decodificador qualquer da internet, a gente encontra essa tradução aqui. Ok, calma, porque apesar de tudo estar estranhamente embaralhado, justamente por culpa dos sutis espaços que são bem difíceis de detectar a partir do áudio, é bem importante perceber que isso possivelmente se trata de um diálogo entre duas pessoas, e ela se dá da seguinte forma. Antônio. O que é? Sai daqui, Roberto. Amigo, por favor, vamos embora. Vocês não estão trabalhando, vocês estão enlouquecendo. Eu não preciso de remédio de depressão. Antônio, você vai voltar para casa, você ouviu? Não, sai daqui. Bom, tudo bem, eu já esperava que o tal Roberto presente no título do vídeo ia aparecer aqui. No entanto, eu não esperava ver que ele se trata de um personagem que talvez seja bem importante no futuro. No diálogo presente no código é possível perceber que se tratam de duas pessoas discutindo, Antônio e Roberto, que provavelmente se trata de algum amigo muito próximo a ele e que estava muito preocupado por Antônio não estar tomando seus remédios e se recusando a sair de seja lá onde ele pode estar naquele momento. Outro detalhe bem interessante aqui é que o Roberto também se dirige a uma terceira pessoa no ambiente, não diretamente, sugerindo que o Antônio estava trabalhando com outra pessoa no local. Talvez o Roberto sabia do acordo que o seu amigo fez com Fred, é difícil saber. A única pista que a gente tem a mais sobre esse personagem novo é que ele foi encontrado próximo às praias de Paraty, ainda vivo e com sinais de tetraplegia, de acordo com a informação presente na descrição do vídeo. Pica-pau. O vídeo em si, visualmente, também não tem nada de muito extraordinário. Apenas uns pica-paus vivendo a vida deles tranquilamente em uma floresta. No entanto, o que realmente merece o nosso foco é o áudio que toca durante os poucos segundos de vídeo. Estranho, né? Mas a gente está mais do que experiente nisso para suspeitar da possibilidade da existência de algo escondido por trás desse áudio. Talvez outro diálogo, som de gritos ou quem sabe a gravação de alguém. São opções válidas, porém o criador do ARG foi mais espertinho que isso e escondeu uma mensagem a partir do próprio espectrograma do áudio, explicando de uma forma fácil e rápida que qualquer um pode entender. Um espectrograma é basicamente aquelas ondas sonoras que formam a partir de sons quando tu coloca em um editor de áudio ou vídeo. Essa paradinha é basicamente uma representação visual de um som. Então, com isso em mente, a gente só precisa tacar o áudio dessa paradinha em um Audacity da vida ou qualquer outro analisador da vida e a gente encontra as seguintes palavras. Renata, oi, meu nome. Essa não pode ser uma interpretação lá muito fiel, principalmente considerando as duas últimas palavras, e são um pouco difíceis de ler, mesmo mexendo com a frequência e as cores do espectrograma. No entanto, o mais importante aqui é o nome que a gente descobriu com toda essa trabalheira. Renata. Na descrição é possível perceber mais um código Morse que esconde um link para o Mediafire, que nos permite fazer o download da imagem de um tucano, que obviamente deve ter alguma paradinha escondida. Foram todos esses anos analisando os teasers do site do Scott Cawthon que tornaram quase que instintiva a vontade de mexer na iluminação e contraste da imagem, e que, surpreendentemente, deu muito certo. Logo na barriguinha do nosso amigo narigudo aí é possível perceber alguns pontinhos dentro do que parece ser um quadrado. E isso, amiguitos, se trata de uma interpretação visual bem esperta de um código binário. Parece se tratar de números em ordem crescente, mais especificamente 6, 11, 12, 16, 19 e 31. E, bom, não é preciso nem se esforçar muito para perceber que a estrutura desses algarismos indica uma coordenada. Então, dando mais uma corridinha bem rápida até o garoto Google Maps e procurando por essas coordenadas, a gente é levado para uma cidadezinha centro-africana chamada Bocentelé. Ok, isso vai ser importante no futuro, eu espero. Pássaro Estranho.mp4. Bom, esse vídeo pra mim é o mais estranho de todos, e não é por culpa da frustração que eu senti por ter ficado empacado aqui que nem um idiota por quase 2 horas, mas sim por conta de todo o conteúdo que ele nos apresenta.
Ele basicamente segue o mesmo padrão que os outros, sendo completamente focado em algo que está escondido por trás de um áudio bem doidão e a imagem de alguma coisa levemente relacionada com o conteúdo. Porém, não fiquem assustados pelo fato do vídeo ter quase 40 minutos, já que esse comprimento basicamente entrega que o conteúdo do áudio está literalmente mais esticado que as primeiras séries originais da Netflix. Então é só brincar um pouquinho com os efeitos e o pitch do áudio que a gente consegue o que parece ser uma gravação de uma ligação telefônica pra lá de estranha. Alô, centro de polícia? Olá, quem fala? Então, eu queria pedir uma viatura aqui no local. O que aconteceu é que tem uma ave sobrevoando a minha fazenda e eu queria saber se você podia mandar alguma viatura. Mas qual o tamanho da ave? 2 metros? Como assim 2 metros? Ele tem 2 metros de altura, está sobrevoando entre minhas vacas. Pássaro gigante? Ok, bom, durante o restante da gravação, o homem tenta convencer o policial de que aquilo que ele estava relatando não era nenhuma pegadinha, à medida que o dito pássaro gigante não só estava se aproximando demais dos animais da fazenda, como já estava devorando uma das vacas. Isso é algum tipo de trote? Não, moço, não é. É que, olha, eu não sei o que também tá parecendo muito confuso pra mim, mas tem uma ave de 2 metros de altura pegando minhas vacas e comendo elas, ok? Tudo bem, eu sei que a gente tá lidando com alguma coisa sobrenatural, possivelmente, mas um pássaro gigante? Isso é mais estranho do que eu achei que essa história ficaria. Respostas.mp4. Logo de cara, o título desse vídeo é bastante sugestivo, no entanto eu temo que não vai ser tão fácil encontrar o que a gente realmente quer, que no caso é uma solução plausível para tudo isso. Não que um cara que perdeu tudo depois de vender sua alma para um capiroto seja muito difícil de acreditar, mas mesmo assim existem algumas coisas que não foram muito bem explicadas adequadamente. O vídeo é apresentado o tempo inteiro por um efeito de estática constante, talvez uma gravação em VHS, quem sabe. Apesar disso, a gente visivelmente pode perceber uma foto extremamente translúcida de 3 crianças. 2 meninas e um menino, muito possivelmente retirada entre os anos 20 ou 30 por conta da vestimenta que eles estão usando. A gente também não pode deixar de notar essa cruz de cabeça para baixo, bem na nossa cara, o que culturalmente é um símbolo do anticristo. Além de que a gente pode perceber também o constante som de tumulto e confusão tocando de fundo. Mas calma que a gente não pode se deixar levar pela intimidação que usar símbolos de ocultismo causam a pessoas que foram criadas em núcleos familiares religiosos, como boa parte dos brasileiros. Porque obviamente a gente precisa encontrar a solução para essas 2 frasezinhas com letras aleatórias que claramente é um código. Porém, qual deles? Alguma cifra de transposição ou substituição alfabética, quem sabe? Poderia até ser, mas seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai acabar dando de cara com um baita beco sem saída, porque usando o nosso querido e milagroso Google para tentar traduzir essa frase, a gente vai se deparar com um baita problema que é o simples fato da gente não ter nenhuma chave para usar na descriptografia. E olha que eu realmente dei uma baita cavucada nesse vídeo aí. No entanto, apesar de ter ficado terrivelmente empacado logo no começo da minha investigação sem um Sorá, teve uma coisinha que chamou a minha atenção. E isso é a palavra ukufi, ou ukupi, porque eu tinha absoluta certeza de ter ouvido essa palavra com relação a alguma música que eu escutava quando ainda estava estudando entre os anos de 2010 e 2019. Eu sei, um espaço de tempo meio grande, mas eu não vou fingir que foi difícil encontrar exatamente o que eu queria. Foi só tacar essa palavrinha no Google e vá lá. Eu não só encontrei a exata música que eu queria, como também descobri que ukufi, ou ukupi, é uma palavra escrita em Zulu. Então, por favor, podem me aplaudir que eu espero tranquilamente. Tudo bem, eu tô brincando, só relacionei as coordenadas que indicam uma cidade centro-africana com o fato de que foi justamente nessa região em que o povo Zulu se desenvolveu no passado. Então, eu não sou tão inteligente assim. Talvez um pouco por saber esse lado da história da África, mas isso aí é outra coisa.
Bom, continuando pra gente não perder o foco, porque seria muito fácil simplesmente tacar a frase inteira no Google Tradutor e encontrar a resposta. No entanto, o Zulu é uma língua tonal, o que, resumidamente, significa que a base da comunicação no uso dessa língua é a forma com que as palavras são pronunciadas. Em outras palavras, uma palavra pode significar outras 1000 coisas dependendo se tu tá falando elas com uma sílaba tônica no início ou no fim dela. Então, eu acho que isso não ajudou muita coisa. Então, resumindo da forma mais simples possível, Zulu é uma língua bem difícil de se traduzir, então a gente vai ter que analisar cada palavra individualmente. Então, por favor, perdão o meu Zulu porque há muito tempo eu não visito uma vila sul-africana. No entanto, vamos começar pela palavra Uyako, que de forma geral vai indicar uma ação que uma pessoa do gênero masculino vai realizar. O Sukela significa literalmente perseguir ou correr atrás, porém agora quanto o Renata, é simplesmente um erro de ortografia, já que o U sozinho significa você. Agora o Renata é apenas Renata. Mas tudo bem, agora que a aula de Zulu terminou, fica um pouco mais fácil de compreender a frase na sua totalidade, podendo ser traduzida como ele vai perseguir você, Renata. E, bom, não é como se eu estivesse esperando algum recadinho carinhoso, mas eu fico surpreso da resposta disso e tão direto ao ponto. Aliás, antes que eu me esqueça, o Zulu, apesar de ser uma linguagem antiga, possui um sistema de pronomes de gênero bastante complexo e elaborado, onde a maioria dos termos usados para se referir a um homem e a uma mulher é exatamente o mesmo, como explica o estudo feito pela Universidade de Leiden e Amsterdã. No entanto, eu traduzi a frase usando um termo masculino porque a gente não tem um pronome neutro oficial na língua portuguesa que possa se encaixar mais adequadamente, por assim dizer. Outra coisa bem interessante presente apenas nessa pequena frase que me tomou todo esse tempo para explicar é que a palavra Uyako também está presente na língua japonesa, e ela basicamente se refere a uma combinação de ervas e frutas usadas de forma medicinal. Ok, mas por que um antioxidante é tão interessante assim? Bom, é interessante porque o Uyako é o nome dado ao remédio justamente por causa da cor escura que ele fica após a mistura com uma pequena frutinha. E essa palavra, a grosso modo, significa remédio de corvo, ou também remédio escuro como um corvo. Ok, eu não sei se isso foi proposital, mas caso o Scooby tenha arrumado todos esses simbolismos de forma completamente acidental, tu é muito sortudo, maluco. Porque, na moral, é muita coincidência. Mas convenhamos que eu acredito que isso seja proposital. Bom, continuando no restante do vídeo, a gente é apresentado algumas fotos de pessoas que talvez sejam os pais daquelas crianças que apareceram durante a cena inicial. No entanto, algumas frases que aparecem sugerem que seja lá quem produziu esses vídeos dentro da lore da série, possui uma relação bem próxima com esses indivíduos. Na primeira foto a gente vê uma moça que é identificada com o nome de Tiffany, logo tendo seu rosto coberto pela imagem da terceira personagem que aparece na logo do restaurante Fazendo Feliz, que até o momento a gente não sabe muito bem o nome. Logo em seguida é apresentada a foto de um homem cujo rosto é coberto pela imagem do queridíssimo Corvo Bruno. O homem em questão não é identificado, porém é possível perceber que pode existir uma relação entre ele e o personagem principal. A última cena do vídeo também é bem interessante, onde a gente pode ver uma ilustração do Renato segurando uma bandeira com outro personagem que possui o rosto censurado, sendo a única identificação presente na mensagem é que ele se trata de um amigo próximo da pessoa que fez o vídeo. O que me leva a acreditar que o responsável por criar essa fita em específico seja o próprio Antônio, já que ele foi o criador do Renato Espantalho, além de ser o responsável por todo o banho de sangue que aconteceu após o seu acordo com o Fred e o seu inevitável sucesso com a radionovela e a marca da Fazenda Feliz no geral. No entanto, durante o vídeo Pica-Pau a gente ouve pela primeira vez o nome Renata, sem contar que esse mesmo nome se repete novamente durante a mensagem Zulu desse vídeo que a gente acabou de ver. Porém, quem é Renata? Tá surgindo mais perguntas do que respostas na maioria desses vídeos aqui, mas calma que isso vai fazer sentido lá pra frente. Talvez não essa questão da Renata, mas outras coisas. Então vamos continuar. Elas voltaram .mp4 e culpa.mp4. No primeiro vídeo a gente novamente é levado a prestar atenção no áudio que é apresentado. Aparentemente se trata da voz de alguém conversando com 2 ou mais pessoas. Porém eu realmente não faço a menor ideia do que essa voz está dizendo, principalmente por conta das interferências que acontecem em alguns pontos chaves do diálogo. Viu só? Talvez o Sorá tenha identificado alguma coisa que eu não consegui. Porém, o importante aqui é todo o contexto da coisa, como por exemplo o próprio título que cita outros personagens se referenciando como elas, além de que na descrição a gente pode ver mais uma torta de código fresquinha
que está em Yetbash. A gente vê essa codificação ser usada em outra gravação que o Soraya explicou na primeira parte, então não preciso nem entrar em muitos detalhes. Usando o padrão correto para descriptografar a mensagem, a gente encontra a seguinte frase: Elas voltaram em um só. Agora estão indo atrás de seu pai. Novamente a gente vê essas personagens serem citadas aqui, porém quem são elas? Talvez a forma mais fácil de conseguir encontrar uma resposta mais adequada para essa pergunta seja dar uma olhadinha no vídeo que foi lançado logo após esse, que é o Culpa.mp4. Nesse aqui a gente não precisa nem perder muito tempo, é só tacar ele no Vegas, dar uma corrigida na velocidade e no pitch e pronto, a gente tem logo de cara uma mensagem bem bizarra. Você viu que essas vozes são semelhantes, não é? O que acha disso, papai? O que achou? Conte pra gente. As suas filhas estão curiosas. Por que fez isso com a gente, papai? Eu só queria saber mesmo. Porque esfaqueava a gente até a morte, vendo a gente sangrar, chorar naquela floresta. Te fez feliz, papai? Eu só quero ver você feliz. Mas isso não foi mental da sua parte. Tudo bem, vamos com um pouco de calma, porque seja lá quem seja a pessoa responsável por gravar isso, simplesmente diz alguns detalhes bem interessantes. Como por exemplo a coisa mais óbvia de que essa entidade se trata de alguma mistura maluca que aconteceu com a alma das filhas de alguém, após serem assassinadas da forma mais cruel possível. Que, de acordo com a descrição do vídeo, elas foram queimadas e esfaqueadas. Porém não foram as únicas a morrerem naquela floresta. Mas espera um pouco, Renata Almeida? Agonia. Esse vídeo aqui é bem simplesinho, então vamos dar uma passada meio rápida por ele. Aqui a gente vê uma imagem do Renato orando na frente de um pentagrama, mas por sorte é um pentagrama normal e não um invertido, que esse sim possui relação com o carinha lá de baixo. Deixando as brincadeiras de lado, durante o vídeo tá tocando a musiquinha Rhythm of the Rain, de 1962 da banda The Cascades. Eu não tenho total certeza se a escolha dessa música tem algum significado importante ou foi apenas uma decisão aleatória. No entanto, a letra dele é contada sob o ponto de vista de um homem que ficou sozinho após a única mulher que ele amava ter ido embora, enquanto ele fica sozinho e canta os seus lamentos para a chuva, explicando o motivo da música se chamar Ritmo da Chuva. Outra coisinha bem interessante aqui é a mensagem que surge durante os 23 segundos, que diz algo como: ele deu um tiro em sua cabeça para evitar os demônios, mas a ilha toda caiu e desabou na água, afundando completamente. O que isso significa exatamente e a quem essa mensagem está se referindo ainda está um pouco cedo para afirmar. Então vamos prosseguir. Família Cruz.mp4. Bom, esse aqui possui uma estrutura bastante diferente do que a gente já está acostumado, porque aqui a gente não tem nenhum enigma na descrição, código piscando na tela e muito menos fantasminhas escondidos no espectrograma do áudio. Na realidade, o vídeo inteiro se trata da gravação de um programa chamado Rádio dos anos 90, onde ocorre uma entrevista bem interessante com um camaradinha chamado Sérgio Cruz, programador e responsável pela idealização de um jogo chamado Fazenda Feliz 64, claramente inspirado nos personagens criados pela White Smile nos anos 30 para 50. De acordo com o que o Sérgio comenta, a ideia de iniciar um projeto daquele tipo veio das memórias de infância que ele tinha, com o objetivo de reviver a alma e a alegria que o Renato Espantalho trouxe para ele. Mas calma, deixando o papinho emocionante e meloso de lado, nosso amigo Serginho fala uma coisa curiosa quando diz isso aqui. Vou falar uma coisa pra você. Eu fui marcado pelo Renato. Renato me marcou demais, me marcou toda a minha infância. E eu percebi que Renato e aqueles assuntos polêmicos que aconteceram nos anos 50 do criador ou dos criadores, que eu não gosto nem de falar porque é muito polêmico. Ele cita aqui algo polêmico que aconteceu entre os criadores do personagem. Ele não diz exatamente o que é e muito menos cita esses dois criadores, mas conectando isso com o que o apresentador diz durante a entrevista, existiu sim suspeitas ou boatos de que a marca da empresa estava relacionada com atividades de bruxaria, ocultismo e coisas ilegais no geral. Chegando até a perguntar para o Sérgio se valia a pena arriscar o sucesso do jogo a trazer de volta uma marca com um histórico tão delicado. O que ele responde apenas com um se eu vou fazer sim, kkk. É uma pena que com o que a gente consegue interpretar a partir do vídeo 1996.mp4, a família Cruz com certeza não teve um destino muito feliz, mas isso fica para outro momento. Bipolar.mp4.
eu fiz aquilo? Por que, Fred? Por que você tem feito aquilo com as minhas filhas? Por que, Fred? Por que você fez aquilo? Por que, Fred? Você sabe, Antônio. Eu faço pelo seu bem. Por quê, Fred? Por quê? Opa, espera um pouco. Só o fato desse vídeo se chamar bipolar é o suficiente para implicar uma porrada de coisas. Porque até o momento a gente tem como fato a possibilidade de que os crimes cometidos pelo Antônio foram resultado do acordo que ele fez com o Frederico, o que por consequência implica que o Frederico é um garoto capetoso. No entanto, analisando as coisas com mais cuidado, o transtorno bipolar explicaria o motivo do Antônio precisar tomar remédios para depressão, como sugere o diálogo presente no Roberto.mp4. Já que esse transtorno é caracterizado pela alternância súbita entre depressão e euforia. No entanto, não explica os assassinatos, já que existem algumas incongruências em toda a situação. Até porque eu sei exatamente o que vocês estão pensando. Talvez o Fred seja só uma personalidade do Antônio que era reprimida por causa dos remédios que ele tomava. Só que, bom, não é assim que funciona. A bipolaridade e transtorno de personalidade são coisas extremamente diferentes. De acordo com o artigo da jornalista especialista em saúde Juliana Sonsin, esses dois transtornos possuem diferenças gritantes com relação aos seus sintomas. Enquanto a bipolaridade é focada nas flutuações de humor, o transtorno dissociativo de personalidade é a completa divisão do ego de um indivíduo em duas ou mais personalidades. Mas calma, eu tenho plena certeza que o Scooby não se confundiu ou cometeu um erro aqui, e você vai entender isso no próximo vídeo. O Corvo.mp4. Oi, doutor. Oi, Roberto. Eu tenho uma péssima notícia com o seu amigo Antônio. O que aconteceu? Os remédios não vão dar mais efeito nele. Mas como assim? A gente tá pagando por isso. A gente tá pagando por um plano que tem os remédios dele. Não. O Fred, ele sofre de dupla personalidade. Eu sei que isso foi muito diretão, mas é exatamente isso. O médico do próprio Antônio revela que ele tem sim o transtorno dissociativo de personalidade, chegando até a afirmar que os remédios para ansiedade não irão mais funcionar, e o mais impressionante de tudo, ele chega até a citar o Fred para esse outro personagem na sala. De acordo com o próprio médico, ele não podia mais receitar os mesmos remédios para o Antônio porque a importação dele estava ficando muito cara. Além de que o governo se recusava a aumentar a verba do hospital, ele lamenta não poder mais ajudar e agradece o Roberto por todo o esforço que ele fez ao tentar ajudar o seu amigo. Mas antes da gente pular fora desse vídeo aqui, o Robertinho fala algo que pode ser bem importante. Ai, meu Deus do céu. Cara, você percebe que a segunda personalidade de Antônio é perigosa. Você percebe que o Antônio, com a segunda personalidade dele, é perigoso demais. Se ele ficar sem os remédios, se a reserva de remédios acabar, o que vamos fazer? Você percebe o perigo? Essa preocupação toda vinda do coitado do Robertinho me leva a acreditar que essa gravação acontece tempo depois de alguma maluquice que o Fred fez. Afinal de contas, não teria como ele saber que essa segunda personalidade do seu amigo era tão perigosa assim se o próprio Antônio não tivesse contado pra ele após todo o arrependimento que sentiu. Mas calma que tem mais uma coisinha. Tudo bem, espera um pouquinho. Como eu disse, o vídeo Bipolaridade implica que o problema do Antônio é algo psicológico e não sobrenatural. No entanto, o transtorno de bipolaridade não se encaixa no comportamento que ele tem quando o Fred é quem está assumindo. Enquanto nesse vídeo aqui a gente é apresentado a outro ponto de vista, já que saber que o Fred é apenas um alter ego do Antônio faz todo sentido. Quer ver? Me acompanha.
De acordo com o manual MSD, que basicamente é um manual de instrução de como ser médico, um transtorno dissociativo de personalidade pode ser dividido entre 2 tipos diferentes. E um desses 2 tipos tem um nome bem sugestivo, que se chama forma de possessão. E calma que isso vai ficar muito mais doidão. Abre aspas, nessa forma de possessão, as identidades geralmente se manifestam como se fossem um agente externo, normalmente um ser ou um espírito sobrenatural que assumiu o controle da pessoa, fazendo com que ela fale e aja de uma maneira muito diferente. Nesses casos, a diferença entre as múltiplas personalidades são muito evidentes. E eu preciso dizer mais alguma coisa? Isso explica muito mais do que eu imaginava que explicaria. No entanto, a gente tem que ficar atento a um detalhe bem importante. O transtorno de personalidade não é hereditário. Em outras palavras, as pessoas não nascem com 2 personalidades, a menos que ela seja o diabo. Mas na vida real não é assim que acontece. Esse transtorno ocorre em casos de traumas tão impactantes que obriga o subconsciente de um indivíduo a se dividir para conseguir lidar com essa situação traumatizante. O que eu quero dizer com isso é que existe sim a possibilidade do Antônio ter sofrido de transtorno bipolar sua vida inteira e conseguir se tratar normalmente com remédios para depressão. No entanto, foi apenas depois de conhecer o Fred e permitir que ele fizesse as suas monstruosidades e ainda conseguisse lembrar disso, que o seu transtorno dissociativo se desenvolveu, coincidentemente logo após ele permitir que o Fred assumisse o seu corpo. O caso é que existe uma enorme ambiguidade aqui sobre o que é sobrenatural e o que é apenas a mente atormentada de um indivíduo, e cá entre nós que esse debate é muito interessante. Mas antes da gente acabar, na descrição do vídeo tem mais um enigma escondidinho, e por sorte ele é bem simples, já que as palavras são apenas ao contrário. De modo geral, a frase diz o seguinte: A fazenda está repleta de segredos, nem por isso ela deixou-se ser-te famosa. Vemos que abater pequenas ovelhas para continuar nada que um trabalho não faça isso certas. Ok, isso não fez sentido, então vamos pro próximo vídeo. Então, esse vídeo em questão responde muita coisa, mas logo de cara a gente pode ver apenas a imagem do que parece ser um boneco do Renato Espantalho encostado em uma parede onde a gente pode ver o desenho de 3 meninas, claramente fazendo referência às garotas que foram assassinadas na floresta onde o Fred fazia os rituais malucos. Mas espera, se essas 3 meninas são realmente as mesmas que o Fred assassinou e elas se referem a alguém o tempo todo como papai, isso quer dizer que elas são filhas do Antônio? Porque isso não só explicaria o áudio presente em bipolar.mp4, como também explicaria as mensagens que surgem no vídeo quando tu liga a legenda. Papai, que lugar é esse? Onde a gente tá, papai? 3 irmãs cheias de pureza foram mortas para um sorriso maligno. Agatha, Bianca, Cristina, trigêmeas. Roberto e Antônio fizeram uma empresa de animação. White Smile. Os remédios acabaram, levando toda a família Moreira à ruína. Elas voltaram como um demônio, querendo caçar o seu pai até ver ele em ruínas. Mal sabiam elas que seu pai tinha cometido. A ilha onde ficava o estúdio desmoronou, levando o corpo de Antônio para o fundo do mar. Como diriam a frase: vaso ruim não quebra. Opa, vamos com calma, meu jovem, porque aparentemente a gente recebeu mais algumas peças importantíssimas desse quebra-cabeças. Seguindo o que é dito nesse vídeo, a empresa White Smile foi realmente criada por Antônio e Roberto, e é claro que esse nome sugestivo possui uma relação direta com Fred, mas calma que a gente já chega nesse ponto. A questão é que ambos não eram apenas colegas de trabalho, mas sim amigos muito próximos. Tão próximos que o Roberto tinha plena noção dos problemas que o seu amigo possuía com seu transtorno bipolar e fazia questão de buscar os remédios dele no hospital. O problema é que algo aconteceu com Antônio, algo tão terrível e chocante que o mudou completamente. Alguma coisa que deu vida ao Fred. E Roberto tinha plena noção que teria que proteger o seu amigo, sem ter ideia do destino que o aguardava. Tudo bem que a linha do tempo em que os eventos ocorrem é um pouco confusa, ao menos por enquanto. No entanto, existem sim algumas coisas que a gente pode tratar como fatos e outras apenas como possibilidades, o que basicamente é a base de qualquer arco de qualidade. No entanto, esse vídeo aqui é bem maluco, porque ele simplesmente revela boa parte das coisas que eram apenas possibilidades anteriormente. Começando pela frase da legenda: 3 irmãs cheias de pureza, mortas por um sorriso maligno. Como a gente sabe muito bem, o Antônio e o Fred são representados apenas uma vez e de formas razoavelmente semelhantes, como é que aparecem em Memórias Sujas
e em pequeno acidente. E é seguindo essa linha de raciocínio que nos leva a acreditar que o sorriso maligno seja uma referência ao próprio Fred, que assumiu o corpo de Antônio enquanto realizava seus rituais malucos usando suas próprias filhas trigêmeas, Agatha, Bianca e Cristina, que, como nós sabemos, não permaneceram mortas, já que acabaram retornando na forma de uma única entidade para se vingarem do seu pai. No entanto, já era tarde demais. O Antônio já estava completamente mergulhado em um mar de culpa e desespero por todos os outros crimes que havia cometido, como o próprio envenenamento da sua esposa Tiffany e por ter tentado assassinar o seu melhor amigo Roberto, o mesmo que sempre o apoiou e que se recusou a colocá-lo em um manicômio. Foi por ter finalmente se dado conta das atrocidades que cometeu que o Antônio preferiu decidir o seu próprio destino e realizar sua cartada final, como a gente pode ver durante o vídeo The End. Hoje é meu último dia que eu respiro, meu último dia que eu faço algo de minha vida. Meu nome é Antônio e hoje eu vou acabar com tudo isso. A polícia descobriu sobre meus crimes, sobre eu ter abusado e matado de minhas filhas, ter assassinado, envenenado minha esposa, ter deixado tetraplégico meu amigo de infância que me ajudou a criar o White Smile Studios, que é onde a gente começou a fazer Renato o Espantalho. Só que eu queria mais, eu queria sempre mais, eu queria ser mais do que isso, eu queria ter a oportunidade de ser mais famoso. Por isso, eu comprei um livro de São Cipriano. Um livro que me daria poder e todo conhecimento sobre magia negra. Só que as coisas começaram a dar bem certo, mas deram errado ao mesmo tempo. A polícia foi aqui na minha ilha. Só que eu botei detonadores por toda essa ilha. Quando eu apertar uma alavanca ou puxar um botão, eu adoro fazer essa piada, toda essa ilha vai desmoronar para baixo e todo tipo de evidência vai ficar no chão. Qualquer tipo de coisa que me faria ter pena de morte vai se afundar por toda essa água, por todo esse mar. A ilha desse White Smile vai acabar dentro do fundo do mar. Todas minhas provas, todas as fotos das tripas dos meus órgãos de minhas filhas vão desmoronar. Qualquer tipo de evidência, qualquer tipo de sonho meu, tudo mesmo vai acabar no chão. Eu vou atirar na minha cabeça quando eu desmorar tudo. Acabou. Nunca mais. Adeus. Que esse mundo vai se ver comigo. Acabou no seu contrato, capeta. Tudo bem que vibes de FNAF 6, no entanto eu acho que não tem muito o que teorizar a partir desse ponto, já que o Antônio realmente se matou e levou com ele a ilha onde ficava o estúdio dos seus sonhos. Porém tem algo que não se encaixa nisso tudo. Eu sei que a explicação para os assassinatos sendo apenas obra de um alter ego sádico faz todo sentido, no entanto isso elimina qualquer relação sobrenatural que existe com o tipo de capetão que fez um acordo e esse papo inteiro. Mas se esse é o caso, o que o Antônio quer dizer durante os segundos finais do vídeo com "acabou o nosso contrato, capeta"? Tudo bem que eu sei que isso pode simplesmente ser algum tipo de alucinação que ele teve antes de morrer. No entanto, cabe aqui uma coisa curiosa sobre o transtorno dissociativo. Os pacientes não sabem que possuem um alter ego, e é por isso que eles nunca lembram de terem feito alguma ação durante as ditas possessões. O que tecnicamente não é o caso do Antônio, porque a gente ouve ele conversar com Fred durante a fita bipolar. Não bem uma conversa, mas existe um diálogo mínimo entre os dois. O Fred literalmente responde a pergunta do Antônio. Então sim, a ambiguidade com relação ao sobrenatural é muito forte aqui, e não fica claro qual é a motivação do Fred ao fazer esses rituais, e o porquê precisarem ser feitos em um templo. Mas tudo bem, não é como se a gente fosse ter todas as nossas respostas de uma forma muito fácil.
Ainda mais sabendo de todas as outras perguntas que acabaram surgindo a partir das fitas que a gente viu hoje. Como, por exemplo, quem é esse outro personagem apresentado ao lado do Renato? Quem é essa personagem feminina que até o momento não teve um destaque adequado? Sem contar a maior pergunta de todas: pássaro gigante? Tudo bem que a gente viu várias referências a corvos durante a primeira temporada inteira, e elas estão claramente associadas ao Bruno, representado como o melhor amigo do Renato, e que visualmente possui uma relação com o Roberto, como a gente pode perceber durante o vídeo Respostas.mp4 e no próprio Corvo.mp4. A gente já viu que parece ser uma representação física do Renato cometer assassinatos em outra fita, o que pode ser apenas alguém usando uma fantasia, mas eu duvido muito que esse pássaro gigante seja alguém vestido de Bruno, já que o fazendeiro diz ter visto ele voar, comer uma vaca e ter 2 metros de altura. Talvez essas perguntas ainda não tenham resposta por enquanto, e infelizmente eu posso dizer por enquanto, já que a gente tem um trailer para a segunda temporada e que aparentemente indica que o fundo do mar que banha a praia de Paraty não foi o final da história sangrenta de Antônio e Fred. Espera um pouco, o episódio novo? O Renato Almeida? Ok, lá vamos nós que nosso trabalho não acabou ainda. E demorou uma eternidade, mas finalmente a gente conseguiu lançar a segunda parte desse ARG maravilhoso, mano. Eu não acredito que isso é uma obra de um brasileiro. Eu sei que muita gente tem suas ressalvas quanto a algumas coisas, mas sério mesmo, depois de tudo que a gente viu hoje, de todas as coisas que o maluco que criou esse ARG pensou, tu não vai dar um crédito pro cara? Sério mesmo? Ele com certeza merece. A gente tá realmente muito ansioso pra assistir os outros episódios que estão lançando agora nessa segunda temporada. E, curiosamente, esse vídeo que eu acabei de fazer pode acabar ficando ultrapassado, já que o cara tá lançando episódios agora. Então, sério, na moral, dê algum apoio pro cara no canal do ARG. Não fiquem esperando a gente fazer vídeo. Até porque a comunidade precisa apoiar esse tipo de projeto pra gente ter mais brasileiros fazendo coisas parecidas. Então sim, talvez a gente tenha até uma pretensão em apoiar o cara só por ele ser brasileiro, mas é inegável que ele tem sim um grande talento no que ele tá fazendo, e o que ele tá fazendo é incrível apesar dos poucos recursos que ele tem. Eu queria agradecer profundamente ao Scooby Multiverse por ter tido paciência em esperar que a gente ia fazer um vídeo, e sei lá, foram 5 meses, 6 meses de espera, mas finalmente saiu. Eu espero que tenha saído adequadamente, que a gente tenha acertado ao menos alguma coisa aqui. Eu queria agradecer também aos membros do canal, muito obrigado, camaradas. Eu não sei quem entrou, não sei quem saiu, eu tô no passado ainda. Eu espero que quem ficou tenha ficado porque quer e não porque esqueceu de cancelar. Enfim, muito obrigado mesmo. Obrigado também quem assiste ao final, comigo falando aqui sem parar. Eu queria agradecer também, tô agradecendo muita gente. Queria agradecer o Sorá por editar o vídeo maravilhosamente, como ele tem feito. Eu sou o Thales do Pomba Atômica e a gente se vê na semana que vem.